Alô Brasil, alô mundo, tudo bem com vocês? Aqui Fernando Betete, seu jornalista de confiança aqui na área da saúde, para a gente falar sobre um assunto que eu acho que todo mundo em casa hoje tem um remedinho para controlar a ansiedade, para dormir e até mesmo para a depressão. Eu vou entrevistar mais uma vez aqui o Dr. César Vasconcelos, que é líder aí de audiência nas redes sociais, no YouTube, com vídeos aí com milhões de visualizações. E ele gentilmente aceitou meu convite para falarmos sobre o equilíbrio emocional. Doutor César, muito obrigado por ter aceito aqui o meu convite mais uma vez. Eu fiz a abertura dizendo isso, né, que todo mundo tem um remedinho para ansiedade, para depressão ou para dormir. Não os três, tem gente até que usa os três, né? Tem outros que são divididos, né? Qual a importância de uma boa consulta psiquiátrica e um bom acompanhamento e jamais, nesses casos de medicamentos psiquiátricos, tomar no sentido de automedicação? Que conselho que você dá? Eu sei que a pessoa está ansiosa, eu sei que a pessoa está, às vezes, depressiva, não está dormindo, e o brasileiro tem o hábito e dá um jeito de ir na farmácia da esquina e comprar alguma coisa. Eu queria que você abordasse esse assunto com total liberdade para orientar a nossa audiência, que é um assunto extremamente sério, ainda mais envolvendo remédios psiquiátricos. Verdade. Bom, boa tarde então, Fernando, e ao público de casa, os seus inscritos, enfim, no seu canal. Um prazer estar aqui com você. Muito obrigado pelo convite. E minha intenção é realmente sempre difundir informações científicas de uma maneira simples, popular, que as pessoas possam compreender e serem ajudadas e também ajudar outras pessoas, né? Então, parabéns aí pelo seu trabalho que você vem fazendo há tantos anos, tantas décadas, né? Orientando as pessoas em relação à saúde. É uma boa pergunta, realmente, ainda mais em termos de Brasil, que aqui o Brasil é o primeiro país do mundo em termos de incidência de ansiedade, de transtorno de ansiedade. 9% dos brasileiros sofrem de algum tipo de manifestação de ansiedade excessiva. Ansiedade excessiva, ansiedade diferente de depressão, né? Ansiedade é uma aflição, uma quietude, você está aqui não está bem, vai ali não está bem, está faltando alguma coisa, às vezes um aperto no peito, às vezes uma bola que sobe e desce na garganta, né? E a pessoa sente aquela angústia, isso é ansiedade. Já a depressão é diferente, é apatia, tristeza, desânimo, falta de energia. Então, com tanta gente ansiosa em nosso país, por várias razões, então é muito comum as pessoas tentar se automedicar. E no Brasil também se abusa disso, né? A vizinha tomou remédio e foi bom, aí ela dá uma bandinha, né? Dá um comprimidinho para a sua vizinha tomar e aí por aí vai. A pessoa às vezes consegue bem por baixo dos panos comprar um remédio controlado na farmácia e aí pode começar a criar uma dependência e como geralmente as pessoas elas têm a tendência de colocar na medicação, seja sintético ou não, ou natural, ou fitoterápico, mas colocar na medicação a esperança de cura de sofrimentos mentais, então existe um risco muito alto dessa automedicação produzir naquele indivíduo uma dependência física de medicamento, porque os medicamentos chamados tarja preta, né, aí vem o clonazepam, alprazolam, bromazepam, as marcas famosas que tem daí, se eu falei nomes químicos, né? O famoso Rivotril e Lexotan, e diazepam, e Aprase, Frontal, tudo isso. Esses medicamentos, eles produzem dependência física, sim, né? Então, deve ser usado com orientação médica. Por isso que a maneira mais protetiva, né, mais prudente de se lançar mão de medicamentos, tomar medicamentos psiquiátricos, seja os tranquilizantes, os antidepressivos, os indutores de sono, os chamados antipsicóticos neuroléticos, é com orientação de um profissional, médico, psiquiatra, porque ele vai avaliar o perfil daquela pessoa, o perfil bioquímico daquela pessoa,
vai ver várias características de como que funciona a estrutura da personalidade daquele indivíduo. A pessoa mais dependente, é mais independente, gosta de remédio, não gosta de remédio, já usou no passado, funcionou bem, funcionou mal, tem tendência a ser viciado em alguma coisa. Então tem que avaliar o geral para se indicar e também para ver se o diagnóstico que a pessoa apresenta na consulta justifica o medicamento psiquiátrico, né, a prescrição. Porque nem todo sofrimento emocional, nem todo sofrimento mental, ele precisa inicialmente de medicação. Nem todo, depende. Por exemplo, tem pessoas que têm uma certa fobia, né? Uma fobia é um medo exagerado e que ainda está num nível mais inicial. Então a pessoa pode aprender com a psicoterapia, geralmente TCC, terapia cognitivo-comportamental, a lidar com as situações que promovem aquele tipo de medo excessivo, e ela vai aprendendo e vai administrando e não precisa necessariamente entrar com medicamento. Então, agora vem também, quando é que eu devo ter uma consulta com o psiquiatra? As pessoas perguntam isso e faz parte da sua pergunta aí. Quando o sofrimento está travando a vida. Quando o sofrimento está impedindo a pessoa de produzir no seu trabalho, de conseguir fazer o serviço em casa, ela quer ficar mais tempo deitada, não quer comer, se isola das pessoas, ou está com uma aflição tão grande que não consegue passar no túnel, passar numa ponte, subir em elevador, quer dizer, ela não consegue mais sair de casa sozinha, tem que ter alguém junto com ela, senão se sente muito insegura. Então aí o sofrimento emocional já chegou num nível importante que perturba o funcionamento no trabalho, na escola, na faculdade, enfim, nas relações sociais, na sua comunidade religiosa. Aí sim, aí está indicado uma avaliação psiquiátrica para ver o que está acontecendo, que esse sofrimento está nesse nível, para então ver se vai medicar ou se é psicoterapia por enquanto, aí a consulta cabe, né? Bom, se eu vou fazer uma cirurgia, eu tomo uma anestesia e durmo rapidinho. Se eu tenho uma dor muscular, uma dor de cabeça básica, eu tomo ali um analgésico, meia hora, aquela dor ali diminui. Se eu tenho uma febre, eu tomo um antitérmico, meia hora, uma hora, aquela febre vai embora. O que acontece com o medicamento psiquiátrico que não se resolve nessa mesma velocidade? Muito pelo contrário, são dias ou até mesmo semanas, e chegando até a 1 mês, talvez 2 meses, para você acertar a dose. O que acontece nessa dosagem do remédio psiquiátrico, que não é tão simples como tirar uma dor de cabeça, diminuir ali a febre, ou tomar até mesmo um remédio para dormir, doutor César? É uma boa pergunta, e é importante essa pergunta para o nosso público entender. Então, o mecanismo farmacológico, que a gente chama o mecanismo de ação de uma química e de um medicamento psiquiátrico sintético é aquele que é feito em laboratório, né? É diferente de um fitoterápico, que é uma planta medicinal. Fitoterapia é medicamento baseado em planta medicinal. Por exemplo, a valeriana. Valeriana é uma planta medicinal. O cabacava é uma planta medicinal. O hipérico, né, que é a erva de São João, que é usada para depressão, é um fitoterápico. Então, os medicamentos psiquiátricos eles se dividem, como eu já falei um pouquinho antes, você tem os antidepressivos, você tem os tranquilizantes, ou ansiolíticos, ou calmantes, você tem os indutores de sono, né, para insônia, você tem para insônia ou para algum tipo de exame meio rápido, a endoscopia digestiva pode dar ali um dormonite para a pessoa, dar uma dormidinha para se anestesiar. Enfim, tem os antipsicóticos, são medicamentos para crises graves, né, de esquizofrenia, outro tipo de psicose. Tem os estabilizadores do humor, usados para pessoas bipolares e tal. Então, vamos pegar 2 medicamentos mais usados em psiquiatria, que na maioria das pessoas, que são os antidepressivos e são os tranquilizantes ou calmantes. Então, antidepressivos, você tem os antigos, né, a metriptilina, imipramina, e você tem os mais modernos, que é escitalopram, citalopram, a venlafaxina, a duloxetina, a paroxetina, a sertralina, enfim, essa turma toda aí. Então,
a maneira como funciona o medicamento antidepressivo, que é para depressão, é diferente totalmente da maneira como funciona o tranquilizante. Por exemplo, se a pessoa está muito aflita, muito ansiosa, ela pega um comprimido de Valium, né, de diazepam, ou vai na emergência, dá um diazepam para ela, ou injetável ou via oral, ali em 50 minutos, geralmente a via oral faz efeito mais rápido. Tem 40, 50 minutos a pessoa tem uma diminuição da sua tensão, da sua ansiedade, então é um efeito mais imediato. Os medicamentos tranquilizantes, eles acalmam a pessoa de maneira mais rápida, mais imediata. Aí entra Rivotril, entra essa turma toda, né? Já antidepressivo, não. Não existe nenhum medicamento em psiquiatria para depressão que você está muito triste um certo dia, você vai lá, toma um comprimido e daqui a 1 hora você está alegre. Não tem isso. Medicamento antidepressivo é tipo antibiótico. O antibiótico, em geral, você toma uma série, né? Tem que tomar série. Se é azitromicina, 5 dias. Se é outro, 7 dias ou 10 dias, né? Para então combater aquele vírus ou aquela bactéria. Antidepressivo é a mesma coisa. Quando a pessoa começa a usar o medicamento antidepressivo prescrito pelo psiquiatra, pelo médico, ela vai ter que esperar aí de 4 a 6 semanas para que então comece os efeitos terapêuticos, os efeitos sobre os sintomas do quadro depressivo. Antes até, inclusive, nos primeiros dias, uma grande parte desses antidepressivos que eu citei, sertralina, fluoxetina, paroxetina, às vezes nos primeiros dias a pessoa só tem efeito colateral. Como assim? Náusea, até um pouquinho de ansiedade, uma certa dor de cabeça, uma certa inquietudezinha pode dar, né? E vai perturbar a função sexual. Então... Insônia também? Insônia? Os pacientes podem ter insônia, sim. Pode ter insônia com alguns antidepressivos que dão uma bombada aí na serotonina e pode cortar. Por isso que alguns até são usados de dia e tem o outro que é usado à noite porque é mais sedativo. Então tem um antidepressivo mais sedativo que ele vai ser usado à noite. Então, mas mesmo assim, então precisa, na melhor das hipóteses, num medicamento que foi bem indicado, o organismo da pessoa está absorvendo bem aquele produto, ela tem poucos efeitos colaterais, às vezes em 2 para 3 semanas já começa a melhorar algum sintoma depressivo. Em geral, o primeiro sintoma que começa a melhorar na pessoa com depressão, quando começa a usar depressivo, ali depois dos 15 dias, é parar de chorar. A pessoa vai chorar menos, mas em geral demora um pouquinho sim. Isso é um dilema, né, para nós médicos profissionais, para os profissionais e psiquiatras, e é um dilema também, é uma dificuldade para o paciente que tem que esperar esse tempo aí. Mas é assim o mecanismo de ação. Então não existe nenhum depressivo, até agora não se descobriu, que faz esse efeito tipo tranquilizante faz. Você está com uma ansiedade muito alta, está com uma aflição, acha que vai ter uma crise de pânico, você vai lá, toma um comprimido de Rivotril, por exemplo, 40 minutos, pum, aquilo baixa e funciona bem. Mas para depressão não é assim. Doutor César, nós temos aí, né, mais de 20 anos de idade, eu e você, e lembro, um pouquinho mais, eu lembro lá dos meus avós que enfrentaram muitas dificuldades. Eu estou falando lá daquela geração lá dos anos 50, 60, 70, que enfrentaram muitas dificuldades, né? E parece que eles tinham um limite de força bem maior do que nós hoje, dessa sociedade atual. Hoje, essa sociedade atual, essa geração atual, parece que qualquer probleminha já está procurando um médico psiquiatra. Lógico que você falou muito bem aqui no começo, ou seja, quando o sofrimento está grande, você tem que procurar a ajuda de um profissional da área da saúde. Mas como que você avalia? Eu sei que você palestra no Brasil inteiro, que você ministra cursos, né? Está sempre envolvido com essa questão da academia, da saúde mental, né? A geração atual, ela está com o limite de sofrimento muito baixo, qualquer coisinha, qualquer unha encravada, ela já está precisando de uma ajuda, porque lá os nossos pais, os nossos avós, enfrentaram guerras, né? E não tinha o famoso Rivotril lá não, tinha que enfrentar as dificuldades, não tinha todo esse conforto que a gente tem hoje, né? Como é que você avalia essa geração atual, que tem um limite de sofrimento bem baixo, em comparação com os nossos avós?
É uma boa observação também. Realmente, o pessoal antigamente lidava melhor com sofrimentos mentais de duas maneiras. Talvez tivesse mais repressão, é verdade, teve umas gerações que reprimia mais a dor emocional, mas também aquelas pessoas que não reprimiam, elas tinham outros instrumentos, conversava mais, lidava mais com a terra, né, com a planta, com a natureza, que é uma forma de usar as mãos, um artesanato, um crochê, um bordado, uma pintura, tapeçaria, tudo isso é terapêutico. Inclusive os terapeutas ocupacionais lançam mão desse instrumento manual para ajudar a mente, né? E todo mundo tinha que trabalhar também, né, doutora? A mãe trabalhava, né? Ela trabalha até hoje, né? Mas tem muita gente hoje que não tem aquele trabalho formal. Então ali você lembrou muito bem. Trabalhar na terra, trabalhar os afazeres domésticos, né? As responsabilidades ocupavam a mente, né? Exatamente. E realmente de décadas para cá, as pessoas estão ficando muito mais vulneráveis, mais sensíveis, e acho que havendo um exagero na questão da queixa emocional. Ou seja, parece que o limiar de frustração tem diminuído e as pessoas, então, com mais facilidade para se frustrar com qualquer tipo de estresse, elas têm a tendência de lançar mão de algum tipo de substância, que pode ser o medicamento da farmácia, né, legal, ou drogas ilegais, né? Inclusive o abuso do álcool, que é muito encontrado, inclusive aconteceu, você vê na pandemia, houve um aumento do consumo de álcool, de bebidas alcoólicas e de medicamentos controlados por conta daquela ansiedade, daquela agonia toda. Mas é importante pensar também que acho que o que contribui para essa diminuição do limiar de frustração é a dificuldade da juventude de décadas para cá de lidar com a dor emocional. Então, isso contribui para isso filosofias pós-modernas. Por exemplo, quando se diz que o que é mais importante para a sua vida é o que você sente, se você sente bem, então está tudo certo, isso é uma armadilha, porque a saúde mental não é a pessoa se sentir bem o tempo todo. Uma pessoa que tem saúde mental, ela tem momentos de tristeza, de angústia, de medo, né? Só que ela não sucumbe diante disso, ela não se apavora com isso, ela não deixa que esse tipo de emoção desagradável, que eu prefiro chamar de desagradável dolorosa do que negativa, ela não deixa que essa emoção tome conta da cabeça dela. Então ela tem alguns recursos internos, ela sabe regular essas emoções, aprende a fazer isso, e não necessariamente com tratamento profissional, mas aprende com a vida mesmo, né? Ela vê que o trabalho ajuda a aliviar a concentração na sua dor, na sua tristeza. Então, a juventude hoje em dia ela tem essa influência do pensamento pós-moderno de que eu tenho que estar sentindo bem para poder ser feliz, e se eu sinto qualquer coisinha desagradável aqui na minha cabeça, eu preciso de alguma coisa química ou de uma terapia logo rapidinho, porque eu não consigo lidar com isso. Então, eu gosto muito de um livro até fino, mas pesado de ler, do filósofo dinamarquês chamado Søren Kierkegaard. Kierkegaard foi um filósofo que estudou bastante a angústia humana. E tem um livro chamado O Conceito de Angústia. Se você espremer esse livro e colocar uma frase, a frase é assim: aquele que aprendeu a lidar com a sua angústia, aprendeu o mais importante. Só que, hoje em dia, qualquer tipo de angústia, como eu estava dizendo, a pessoa já quer cheirar cocaína, já quer usar maconha, já quer enfiar a cara na cachaça, já quer usar a sua caixa lá de medicação controlada. Ela não dá tempo a ela mesma de aprender o que está acontecendo na vida, que está produzindo aquele sofrimento, o que pode ser corrigido, né? Mexer o estilo de vida, começar a fazer uma caminhada, mudar a alimentação com uma alimentação mais saudável, dormir mais cedo, evitar tabagismo, evitar bebidas alcoólicas. Ela não quer mexer muito nisso, né? Então aí fica Esse é o livro, eu estou apresentando o livro para quem quiser. Sim. Conceito de Angústia. Isso aí, o Kierkegaard, né? Muito bom. Então isso, a sociedade, a juventude hoje é mais
tolerante, né? Eu estou usando a palavra tolerante aqui no sentido de dependência química, né? Tolerância em dependência química é quando a pessoa precisa usar maiores quantidades ou mais frequentemente aquela quantidade da droga para poder ter o mesmo resultado. Então, Agora, o doutor César, eu queria explorar um pouquinho a palavra limite, né? Você falou agora muito bem também da sociedade, está mais tolerante, mais flexível, né? Também tem a questão das bebidas, né? O acesso às bebidas hoje, em qualquer lugar você tem bebida, a um custo relativamente baixo, né? E as que têm o custo baixo são as piores, né? Com nível alcoólico. Então a pessoa não tem esse limite e, eu vou encher a cara, né? Que no Brasil fala muito disso, eu vou encher a cara aqui. Mas o limite dentro da educação no seio familiar é importantíssimo, né? E hoje parece que os pais dessa geração não estão colocando mais limite. E também só um parêntese, né? As indústrias de bebidas, elas sabem, né, da tendência do jovem de se de fugir da dor emocional através, por exemplo, de bebida alcoólica. Então faz o chamado coolers, né? Que é uma mistura de uma bebida inocente com álcool, teor de álcool ali importante, né? Eu acho isso uma maldade, né? É um refrigerante alcoólico, né? Refrigerante alcoólico, né? Sim, Fernando, é verdade. Tudo depende da família, meu amigo. Isso está claro, né? A família, e eu digo pai e mãe, não é só o pai, não é só a mãe, é o pai e a mãe, são as pessoas mais importantes para ajudar essa criança, desde que ela nasceu, a ter autocontrole emocional. Agora, claro, o pai e a mãe só vai conseguir ajudar o filho a aprender a ter controle emocional quando esse pai e mãe também têm controle emocional. Às vezes eu estou no supermercado, estou no shopping, estou em algum lugar e eu vejo uma outra cena assim, rapaz, aquilo me incomoda muito. A mãe, outro dia eu estava no mercado e vi um garoto assim, de uns 9 aninhos mais ou menos só, e ele apontou para a prateleira assim do supermercado e pediu para a mãe comprar, não sei se era uma bolacha, um biscoito, o que era. A mulher deu um grito com o garoto, deu um tapa nele, cala a boca, para de dizer isso. Eu falei, nossa, me deu vontade de interferir, sabe, assim, foi um abuso ali. Quer dizer, aí alguém falou assim, mas você não sabe qual é a história dela, a mulher, quem sabe traída pelo marido, quem sabe está vivendo com dificuldade financeira, quem sabe tem 2 empregos e tal. Tá bom, mas nada justifica uma agressão física, né? Especialmente com uma criança, que é uma covardia. Então, realmente, se os pais têm filhos pequenos e um ou outro, ou os dois, não têm controle emocional, grita, berra, xinga, joga coisa no chão, procure um tratamento, né? Primeiro para você, papai, para você, mamãe, para então aprender a administrar a sua emoção, para você conseguir ajudar a sua criança a ter controle emocional. E esse ensinamento para a criança sobre controle emocional, sabe quando deve começar? A partir de quando? A partir de quando a criança é um bebê. Então, por exemplo, se a criança está no leito, a mãe está ocupada fazendo a comida, o pai está trabalhando fora, e aí a criança está limpinha, está com a fralda trocada, não está muito calor nem muito frio no ambiente, não tem mosquito perturbando, ela já mamou, está com a barriguinha cheia, né? Está confortável ali na caminha, a mamãe sempre dá uma olhadinha nela, e essa criança abre o berreiro, que vai pedir colo. Então a mãe precisa ir lá, faz um carinho, dá um beijinho, querido, mamãe está aqui com você, vai conversando. Claro, o bebê vai conversando, com a conversa acalma a criança, né? Quando a conversa não é nervosa, né? Claro. Então, começa ali, não vai logo pegar esse bebê e botar no colo, qualquer chorinho que o bebê tem, já bota no colo. Isso passa um condicionamento de que, desde bebê, né, eu não aguento lidar com alguma coisa que me incomoda, eu tenho que ter colo o tempo todo. Então você projeta isso para 20 anos lá na frente, e eu não consigo lidar com uma tristeza. Cadê meu depressivo? Eu não consigo. São aquelas pessoas que chegam em casa, assim, à noite, cansada, estressada, teve um dia talvez realmente bem estressante, e aí chega em casa, o pai chega lá e fala assim, querida, cadê meu uísque? Então tão nervoso, às vezes eu me acalmo um pouquinho, cadê meu uísque? As crianças que estão ali estão escutando. Peraí, papai quando chega cansado, nervoso, estressado, vai tomar um uísque para acalmar, então será que isso é o certo? Vai entrando, né,
Aí a gente chama isso de crença central, né? Vai entrando nessas crenças da família. Então, a educação, a colocação de limites para os filhos começa desde pequeno. É desde pequeno que a gente vai dizer, filhinho, espera um pouquinho, mamãe tá ocupada agora, daqui a pouco eu vou levar aí alguma coisinha que você pediu. Ou vem aqui buscar. Enfim, a gente vai colocando limite, né? Para que essa criança aprenda a lidar com a frustração desde pequeno. Porque se não aprender, e hoje em dia a grande maioria dos pais erra no sentido de não é de negligência, e não é de rigidez, é um erro de subproteção. Tanto que tem uma matéria famosa de uma dessas revistas de notícia famosa no Brasil, não me lembro agora qual foi, Época, Isto É, Veja, uma delas aí, tempos atrás, saiu a matéria de capa, foi essa questão de educação hoje em dia, em que a matéria foi, a capa foi o seguinte, a foto de o pai e a mãe, cada um dando a mão para o filho, né, do lado direito e do lado esquerdo, só que a criança está desse tamanho, grandona, e os pais pequenininhos, né? Só a foto já diz tudo. Quer dizer, hoje em dia a tendência dos pais é dar tudo para os filhos, tudo para as crianças, não coloca limite para nada, as crianças ficam sentadas tapeando a televisão, traz meu suco, faz pipoca para mim, traz meu tal, traz meu sanduíche. E os pais ficam meio com o mordomo dessa criança. Então isso é um prato feito para lá na frente a criança não lidar com frustração, porque não aprendeu a colaborar em casa. Por que não aprendeu a colaborar em casa com as tarefas? Porque os pais condescenderam, talvez achavam que ia fazer uma neurose na cabeça da criança. É aquela história, né, doutor? Vieram de uma geração sofrida e quer compensar aquele filho dando um pouco mais de conforto. Mas em cima de... Diz assim, as crianças não se tornam mais felizes quando a gente dá tudo o que elas querem, porque faz parte da felicidade aprender a lidar com a frustração. Até para podermos valorizar cada conquista nossa, né? Mas em cima desse exemplo que você deu da mamãe dando carinho, compreensão para aquele bebê, o inverso também não pode, né? Ou seja, a mãe ou o pai ir lá naquele bebê, bater, gritar, porque todas essas emoções, né, de repreensão ali naquela criança, quer seja bebê, quer seja 1 ano, 2 anos, fica quieto, tem gente, não atrapalha, isso também fica na memória dessa criança e vai afetar o adulto lá na frente, doutor César? Evidentemente que sim, porque inclusive tem uma declaração de um estudo científico que diz que as doenças mentais dos adultos são as doenças emocionais das crianças e dos adolescentes. Quer dizer, a base do sofrimento psiquiátrico e mental de um adulto, essa base, ao meu ver, está conectada com um histórico, né? Não é só, um dia meu pai estava nervoso e me deu uma surra danada, aí por causa disso eu fiquei com crise de pânico na vida adulta. Não é um evento isolado, é um conjunto, é um histórico, é uma sequência de situações, um pai muito agressivo, uma mãe muito agressiva, autoritária, que grita com a criança o tempo todo, que não respeita o sentimento da criança. Então isso vai produzindo nessa criança de duas uma. Você vai ter uma criança que vive num ambiente que a gente chama de disfuncional. O que é ambiente disfuncional? Ambiente com quebra-quebra, com gritaria, com espancamento, com abuso verbal, né, com alcoolismo na família, ou divórcio, enfim. Então você vai ter um filho que ele é mais de enfrentar, de peitar, essa criança vai ficar mais revoltada na vida, né? Vai bater de frente com todo mundo na vida. E você vai ter o irmãozinho, a irmãzinha, que é o oposto, é mais sensível, mais quietinho, mais passivo. Esse vai introjetar esse monte de culpa falsa e lá na frente vai talvez ter realmente um quadro depressivo ou alguma coisa assim. Então é importante a gente entender de que não estou dizendo que todo sofrimento emocional de uma pessoa adulta, os pais são culpados. Não, os pais participam, mas muitas vezes a criança também pode ser super sensível, porque os mesmos eventos traumáticos numa família atingem um filho de uma forma e outro filho de outra. Tem uma criança que vai ficar imediatamente sofrida com isso, vai voltar a fazer xixi na cama quando já controlava, fica com fobia escolar, não quer ir para a escola. E o outrozinho, ainda que sofra vendo pai e mãe brigando, mas ele enfrenta, ele fala, mãe, para com isso, pai, vamos parar com isso, tal. Ele tem a gente chama de resiliência, né? uma resistência
melhor diante de alguns sofrimentos. Mas os pais precisam pensar nisso. Se os pais sofreram na sua infância por pais abusivos, tem que pensar que os seus filhos não têm culpa disso. Então tem que se tratar, né? Tem que se controlar, pedir ajuda a Deus, botar o joelho no chão e pedir autocontrole emocional para não ficar explodindo em cima dos seus filhos porque você não aprendeu a lidar com a sua emoção lá atrás no seu passado. Bom, a gente vai entrar agora num tema bem polêmico, né? Que, inclusive, essa semana o Supremo Tribunal Federal vai estar aí orientando a questão de dosagem de drogas liberadas sem nenhuma punição. É um momento divisor de águas aqui no Brasil, né? Com essa nova resolução que deverá ser votada essa semana. Mas vamos lá. Quais sinais, professor Dr. César, que a gente pode perceber, logicamente no filho, ou até mesmo na pessoa, que ela está dependente de uma substância, e quando a gente fala dependente aí de uma substância viciante, né? Até para que a plataforma não nos pune aqui. Boa pergunta. Você sabe que o presidente da Associação Brasileira de Psiquiatria brilhantemente apresentou, acho que no Senado, aí um pouco tempo atrás, uns 10 minutos de depoimento mostrando claramente os efeitos negativos da marihuana, da maconha, que alguns dizem que é uma droga inocente, mas não é uma droga inocente. Ela produz vários, eu já gravei programa TV sobre isso. Inclusive tem o chamado Decálogo da Maconha, que a associação também produziu um tempo atrás, porque o povo estava confundindo a questão da maconha medicinal com a maconha, né? Então achando que fumar cigarro de maconha seria medicinal, mas é um produto, tem milhares de produtos no cigarro de maconha, mas é um produto que está sendo investigado e não foi batido o martelo ainda finalmente, né? Mas os sinais principais que mostram que uma pessoa está dependente de uma substância primeiro, ela vive pensando naquela substância. Aquilo fica uma fissura na cabeça dela, uma obsessão. Segundo, ela vai poder ter a chamada tolerância, ou seja, começa a usar a substância e começa a perceber que precisa usar uma dose um pouco maior ou com mais frequência para ter o mesmo resultado que tinha com uma dosagem menor. Então, se fumava um cigarro de maconha por semana e isso era bom, agora precisa de 2, daqui a pouco 3, daqui a pouco vai ser 1 por dia. Então, chama-se uma escalada, né, na dosagem usada. Então, primeiro, a fissura, ficar pensando o tempo todo, vira uma obsessão na cabeça. Segundo, a tolerância. Um terceiro aspecto as pessoas começam a falar, olha, você está acabando com a sua vida, olha, você está gastando seu dinheiro nisso, olha, isso aqui está tirando você de mais concentração no trabalho. A pessoa nega, não, isso você está inventando, não, eu estou bem, não, eu não se meto na minha vida, e ela vai negando. Inclusive, por exemplo, se você pensar em termos de álcool, né, bebidas alcoólicas, o apelido do alcoolismo, que é uma doença, né, não é sem vergonhice, é uma doença, o apelido do alcoolismo é a doença da negação. Por que negação? Porque todo, entre aspas, bom alcoólico, ou bom alcoólatra, quando você fala, você está bebendo demais, hein? Melhor você controlar isso. Não, é só quando o Corinthians ganha, não, é só quando o Atlético Paranaense perde, não, ele sempre tem uma desculpa, é porque está chovendo muito, está chovendo pouco, é porque minha mulher me beija, porque minha mulher não me beija. Quer dizer, o cara, ele nunca diz, eu bebo demais porque eu perdi o controle. O dia quando ele chega para si mesmo e diz, eu bebo demais porque eu perdi o controle, esse negócio está me controlando, então aí ele deu o grande primeiro passo para entrar em recuperação. Então, repetindo, o que mostra que uma pessoa está dependente de química, de substância, lícita ou ilícita, a fissura, pensa naquilo 24 horas por dia. Segundo, usa estratégia, né, para conseguir, está embutida primeiro, estratégia para conseguir a substância, vai ter a tolerância, precisa de dose maior para ter efeito igual tinha antes, com a dose menor, vai ter a síndrome de abstinência. A síndrome de abstinência é quando a pessoa deixa de usar droga, ela passa mal.
aí vai ter tremor, vai ter ansiedade, vai ter aflição, pode ter alucinação, insônia, muita angústia. Então, essa é uma característica, né? E, como eu falei também, os amigos e parentes e familiares estão advertindo essa pessoa e ela está fugindo da verdade. Então, isso é uma característica. E um momento bem difícil para todos os familiares. Olha, estou conversando aqui com o Dr. César Vasconcelos, médico psiquiatra. Esse daqui é o YouTube dele, para você começar, se é que você já não o segue. Dr. César Vasconcelos, psiquiatra, tá? Ele faz postagens com frequência e as postagens dele, como eu disse, tem muita visualização. 2 milhões, 1 milhão e meio aí, e assim vai, ó, tá? Então é só você maratonar aí o conteúdo. Ele colocou aqui, ó, como sair da depressão em um único passo, o mundo está dividido na guerra espiritual, o que torna a pessoa mentalmente mais forte, as palestras que ele ministra aí, tá tudo aqui. E esse aqui é teu Instagram, né? Claramente aí, claramente. Claramente no Instagram, tá? Também faz as postagens dele ali. Só você começar a seguir aí, Dr. César Vasconcelos. Bom, Dr. César, falamos aqui, né, de maneira geral e com uma informação bem didática para nosso público. Agora eu queria entrar numa psicoterapia, num tratamento de relacionamento, de diálogo, de conversa com o paciente que necessita de um apoio, mas eu queria entrar num tratamento psicoterapêutico gratuito, que é a igreja, que são os irmãos da igreja, que é o ministério da igreja, que hoje nós temos, né, muitos ministérios, muitos serviços que estão preocupados com essa saúde mental, emocional, entre aspas, aí, do irmão, né? E eu estou falando dessa forma não paga, porque a gente sabe, né, que no Brasil uma pequena porcentagem da população pode ter acesso aí a boas psicoterapias. Então a minha pergunta é, quando eu estou precisando de uma ajuda, quando eu estou sofrendo muito, procurar familiares que têm essa visão mais humana, mais cristã, e procurar frequentar um culto religioso, é um bom caminho? Olha, é um excelente caminho, porque numa comunidade religiosa, que funciona bem, claro, você tem ali apoio social. Apoio social é um dos fatores mais importantes para a resolução de conflitos emocionais, para a insegurança, para a sensação de solidão, ou a solidão realmente, né, real. E tem um professor que é uma autoridade mundial nessa questão desse link entre saúde mental e espiritualidade, que é o Dr. Pargament. Eu já troquei um e-mail com ele. Ele é respeitado no mundo inteiro, e ele tem um trabalho belíssimo que ele fez, um dos que ele fez, que mostra a questão do que acontece nos grupos, por exemplo, de alcoólicos anônimos, que é um grupo terapêutico de base religiosa, espiritual. Não é religiosa, corrijo, espiritual, não tem uma religião A, B, C ou D. Então ele faz uma análise daqueles 12 passos de AA, né, ou de NA, Narcóticos Anônimos, e ali são procedimentos de base espiritual. Tem um professor da Universidade de Harvard, Dr. George Vaillant, ele é uma autoridade mundial em alcoolismo, e num trabalho que também chegou às minhas mãos, enviado por um colega meu que foi professor de psiquiatria na Universidade Federal de Juiz de Fora, em Minas Gerais, tem um doutorado na USP, Dr. Uriel Eckert, um grande amigo meu, ele mandou uma vez um trabalho do Dr. Vaillant, de Harvard, sobre alcoolismo, que ele fala que 40% da recuperação de alcoolismo no mundo tem a ver com a ajuda dos grupos de AA, de Alcoólicos Anônimos, que é um procedimento, ou é uma terapêutica, como dizer assim, de base espiritual. Então, eu digo com muita tranquilidade, como médico psiquiatra, com 40 anos de consultório,
eu digo assim com muita tranquilidade de que muitas pessoas conseguem boa recuperação emocional quando elas têm um bom vínculo afetivo e espiritual na sua comunidade, porque ali ela tem apoio, ali ela tem compreensão, ali tem gente que vai ser empática com ela, ali vai ter alguém que vai andar a segunda, terceira milha com ela, vai orar por ela, vai chamá-la para algum tipo de lazer que ajuda a aliviar a cabeça, né? E também tem um outro professor que estuda muito essa conexão de saúde mental e espiritualidade. Ele é um professor também, já troquei ideia com ele, mandou uma vez um artigo científico que ele publicou sobre as pessoas que frequentam igrejas, jovens de idade adulta e idosos, os que frequentam a igreja, os que não frequentam, e a questão de abuso de bebidas alcoólicas. Muito interessante. É o Dr. Harold Koenig, Koenig, o Dr. Harold Koenig, Harold com H. Ele é professor de psiquiatria da Universidade de Duke, na Carolina do Norte, e tem um livro em português dele. Então ele estuda muito e é uma autoridade mundial também nessa conexão de saúde mental e espiritualidade. Então ele mostra claramente as pessoas que têm uma conexão espiritual na sua comunidade, elas têm melhores defesas contra certas aflições mentais, e por isso eu recomendo altamente essa prática. Agora, quando a gente fala desse apoio psicológico, se é que eu posso colocar dessa maneira, na parte religiosa, espiritual, é importante que a pessoa que está sofrendo, ela tenha iniciativa. Tem o outro lado da família, vamos para a igreja, né? Está lá e força a pessoa aí. Então, esse força, né, é uma palavra bem complicada no momento que alguma pessoa quer ajudar aquele outro. Então, a iniciativa é da pessoa que está sofrendo. Como que é esse equilíbrio? César. Se você está dizendo que seria eficaz algum familiar, algum amigo, meio que forçar um pouco a pessoa para ir numa comunidade religiosa? A gente percebe isso, né? Vamos lá, você tem que ir. Até coloca assim, se você não está indo aí, Deus é que vai te punir. Começa todo aquele vocabulário, né? Você está desse jeito porque aí começa a negociar, começa, né, a ter valores. Se você for, você vai ser curado. Se você não for, você vai piorar. Isso não deve ser adequado, né? Não é adequado porque não é verdade. A verdade é que cura. São duas coisas que curam o ser humano, né? No sentido até emocional, espiritual. A verdade e o amor. Se for só amor, né, sentimento, vira... Tudo termina em pizza, né? Meio que Brasília. E se for só realmente verdade, ninguém aguenta. Por isso que a cruz são dois paus, né? Você tem o pau vertical e o pau horizontal. Um é a misericórdia e o outro é a justiça. Então você tem o amor e a verdade. Isso é que vai curando, porque você veja bem, quando a gente trabalha em psicoterapia, o que é psicoterapia? Psicoterapia. Psico é mente, terapia é tratamento. Então psicoterapia são técnicas com abordagens diferentes, são técnicas psicológicas de atendimento de pessoas que têm sofrimentos emocionais e que se faz, então, individualmente, entre o psicoterapeuta, que pode ser um psicólogo clínico, pode ser um psiquiatra que fez formação em psicoterapia, e o paciente, né? Então, se usa a conversa, pode ser individual, a maioria individual, mas tem terapia de grupo também. Então, na psicoterapia, uma das coisas principais que a gente vai fazer, se a gente usa uma abordagem mais psicodinâmica, como a gente chama, mais analítica, que é a que eu gosto, que eu desenvolvi ao longo dos anos, mas também a TCC, a gente vai buscar a verdade da vida da pessoa que mostra por que ela está sofrendo. A gente pega até aquela frase de Jesus, né, quando Jesus falou assim, e conhecereis a verdade, e a verdade vos libertará. Então a gente olha essa frase de trás para frente, qual é a verdade que eu preciso conhecer sobre o meu sofrimento para que eu me torne livre desse sofrimento? Então, a psicoterapia é uma busca da verdade que explica por que eu estou sofrendo pânico, tristeza, TDAH, dependência química, anorexia nervosa, fobia, bipolar. Qual a verdade da minha história de vida emocional, mental,
dos meus relacionamentos, a minha maneira de ser, o que eu preciso entender sobre isso para eu poder, então, agora que eu estou entendendo por que eu tenho tanta insegurança de ir na rua sozinha ou sozinho e tem que ter alguém do meu lado. Agora que eu entendi. Então você vai vasculhar isso. A psicoterapia é a busca da verdade que pode ajudar a pessoa a administrar melhor a sua dor, se é que não dá para resolver. Então, não se pode forçar uma pessoa a ver o que ela não quer ver. Não se pode forçar uma pessoa a ir numa comunidade se ela não quer ir. Eu acho que a melhor coisa é você oferecer ajuda, você coloca um folheto ali para a pessoa ler, se ela quiser ler, ela vai ler, e orar por ela e, de repente, convidá-la, né? Você vai convidar, né? Então, eu estou falando de pessoas adultas, né? Então, e se tem um familiar que fica dizendo para uma pessoa que tem sofrimento emocional, seja qual for, está com pânico, depressão, tristeza, você fica falando, isso é falta de Deus, isso é falta de igreja, isso é falta de Bíblia, isso é falta de fé e tal, e está fazendo um desserviço, né? Está atrapalhando essa pessoa, porque eu não consigo ver Jesus chegando para uma pessoa que está em sofrimento emocional, mesmo que seja uma dependência química, está enfiando a cara na maconha, eu não consigo ver Jesus chegando e falando assim, você está assim porque você me abandonou, você está assim porque você não quer saber de religião, você está assim porque você não lê a Bíblia. Não, acho que ele vai chegar e vai falar assim, como é que eu posso te ajudar? Vai dar o ombro amigo. Vai dar ombro amigo, ele não vai botar panos quentes no erro, é verdade. Tanto que quando ele lidou com aquela mulher que tinha uma vida devassa, né, também porque ela era manipulada pelos religiosos, né? Aquela mulher adulta que iam apedrejá-la, quando Jesus entrou na situação e começou a mostrar que aqueles caras que a condenavam tinham talvez pecados piores do que os dela, né, na área sexual, então eles foram embora, ficou só ela e ele. E o que ele disse para ela? Ele não foi aquele bonzinho, né, assim, bobinho, eu te perdoo, te amo tanto, Deus é paz e amor, vai embora, tá, um beijo aqui. Não, ele não falou isso, ele falou assim, vai, eu não te condeno, eu te perdoo, não te condeno, mas vai e não peques mais. Então, né, ele foi afetivo, mas foi firme. Então, eu acho que é isso, acho que o familiar pode ajudar quando se colocar de maneira empática, tentar entender o sofrimento, não ficar julgando a pessoa que tem um sofrimento, você não está dentro dela para saber como é que ela está sofrendo, né? Mesmo que você tenha uma pessoa que está sofrendo, que é teu parente ou amigo, que tem um bom trabalho, tem um bom carro, tem uma boa casa, tem um bom salário, mas está com uma depressão, então não fica falando assim, por que você está assim? Olha, sua vida é tão boa. Está assim porque tem uma coisa que está machucando. Então se você não tem paciência para entender, se a pessoa não tem paciência para tentar entender o que está machucando, não quer conversar para chegar nesse ponto, então é melhor não ficar perturbando, né? Senão vai ser um peso maior na vida dessa pessoa sofredora. Frase forte, né? Vá e não peques mais, né? Aqui no canal do Fernando Betete, a gente conversou com o Dr. César Vasconcelos sobre a saúde emocional, sobre a saúde mental, sobre o equilíbrio aí para você ter uma vida melhor, né? Para você viver bem. Agora eu quero crer que você, ao assistir essa live aqui e fazer a sua reflexão, aí você vai ter condições de procurar um bom profissional da área da saúde, um bom médico psiquiatra, um bom psicoterapeuta, né? Refletir aqui nas palavras do professor Dr. César Vasconcelos, né? Jamais se automedicar, tomar todo o cuidado em relação aos medicamentos, a farmacinha que todo mundo tem em casa, ou que consegue ali na farmácia da esquina, isso pode ser ainda mais prejudicial. Eu até fiz questão aqui no final dessa nossa conversa, chamar a atenção para o lado espiritual, né? Então você tem aqui algumas soluções apresentadas para você voltar a ter o equilíbrio emocional. Agora você tem condições de escolher qual dessas, ou inclusive todas, né? Você quer ter o apoio para voltar a ter o equilíbrio emocional, o equilíbrio mental. Fernando, tem uma observação rápida aqui. Eu tenho pensamento, como médico psiquiatra cristão, eu tenho o pensamento seguinte: se você está com sofrimento mental, que não é uma coisa grave, né? Você consegue trabalhar, você consegue produzir, consegue estudar, mas está sofrendo.
Então, se for uma coisa grave, está alucinando, ideia suicida, enfim, aí médico, psiquiatra vai atender. Mas se não for uma coisa desse nível, então coloque para Deus, independentemente da sua religião, fale para Deus, o Deus criador do universo, qual é o teu sofrimento. Abre o coração para Ele, faça uma oração usando suas próprias palavras, né? Deus ou Jesus, enfim, me ajude nisso, eu estou sofrendo e tal, tal. Se Ele achar que você vai ter ajuda só com Ele, com oração, com estudo, meditação na palavra de Deus, enfim, com apoio da sua comunidade, então vai ser assim. Mas se Ele achar que você precisa de uma ajuda profissional, de alguma forma ele vai te indicar isso aí. Então, primeiro de tudo, comece falando com Deus, Criador do Universo, que é aquele que entende profundamente o teu sofrimento, né? Então, vai depender. Pode ser que é com ele só, ou pode ser que vai ser com o profissional. De qualquer maneira, eu tenho certeza, até pela minha experiência e de muita gente que nos segue, esse apoio espiritual está presente à sua disposição 24 horas por dia, todos os dias aí do ano, né? Então é só você aí clamar, pedir, orar, rezar. Eu tenho certeza que ele vai te dar a resposta. Professor César, muito obrigado. Quer deixar mais algum recado aí? Fique à vontade, mais alguma mensagem? Eu gosto muito de um Salmo 119, 50, que tem uma versão bíblica que diz assim: o que me consola na minha angústia é que a tua palavra me vivifica. Quer dizer, você está com angústia, então você pega a palavra de Deus, a Bíblia, começa a ler, não para brigar religião com religião, mas começa a ler para buscar a luz, a espiritualidade, a força interior, e ali Deus vai se comunicar por você através da palavra e vai aliviar a tua angústia, né? Vai te aliviar a angústia. Então, ou a tristeza, né? Também gosto geralmente tem muitos pregadores cristãos que usam aquela passagem que diz assim: tudo posso naquele que me fortalece, e é verdade, né, que é Jesus Cristo. Mas Paulo, quando escreveu essa frase, ele botou uma vírgula: tudo posso naquele que me fortalece, mas fizeste bem em tomar parte na minha aflição. Então, acho a Bíblia bem equilibrada, né? Ela é ponderada. A gente pode muitas coisas em Deus vai se manifestar de forma direta para nos ajudar, mas às vezes ele vai usar alguém para ajudar alguém. Então, a gente tem que pedir essa sabedoria a Deus quando, né? Quando é que é só com ele, quando é que é com alguém que ele pode colocar na nossa vida. E se você insistir pedindo essa sabedoria, ele vai te dar e você vai saber o caminho. Obrigado. Muito obrigado a você que nos assistiu. Agradeço aqui ao Dr. César Vasconcelos por ter aceitado aqui mais uma vez aqui a participação no canal do Fernando Betete. Se você gostou, deixa aí o seu positivo. Se você não gostou, pode deixar aí a sua mensagem. Faça as perguntas aqui. O chat está à disposição. A gente sempre está olhando. E na próxima vez que eu convidar o professor Dr. César Vasconcelos, a gente se pauta aí nas dúvidas e nas perguntas. Compartilhe essa live com o grupo da família, com o grupo aí da empresa. Tenho certeza que alguém está precisando assistir essa live. Fiquem todos com Deus, até a nossa próxima.